O silêncio de Deus é resposta. Você ora, clama e o céu parece mudo. Mas o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes é preparação. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Jó sofreu em silêncio por um tempo. O silêncio divino pode ser uma pausa antes do agir. Não confunda silêncio com abandono. Espere com fé. Deus trabalha em silêncio mais do que você imagina. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Já vai seguindo o nosso canal, em nome de Jesus. Vai curtindo, vai compartilhando. Que Deus possa te abençoar. Você ativa aí o sininho das notificações em nome de Jesus. E o tema da nossa mensagem, o silêncio de Deus. Por que muitas vezes nós oramos? Por que muitas das vezes nós nos falamos com Deus, nós estamos ali intercedendo, orando, e você sente como se nada, não ouvisse nada. Nada, nenhum sopro de Deus, nada na nossa vida. E às vezes nós temos que entender por que Deus se cala. E é uma pergunta, será que Deus se cala em certos momentos? Irmãos, eu quero deixar bem claro que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, Ele sabe o que passou, Ele sabe do nosso presente e Ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Então, por muitas das vezes, Deus se cala, e eu falo isso por mim mesmo. E todo crente, toda pessoa passa por esse momento, vai viver tempos que não ouvem a voz de Deus, não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Mas eu quero te dizer que essa fase não dura para sempre. No tempo certo, Deus vai falar com você. Deus pode ter muitas razões para se calar. Nós não entendemos Deus, sabe? Por muitas vezes na minha vida Ele falou comigo, outras vezes Ele ficou calado, Ele trabalhou. Mas cada situação, ela é diferente. E podemos confiar em Deus, mesmo Ele falando, mesmo Ele calado, nós buscando resposta, não havendo resposta. Deus está no controle de todas as coisas, diz Romanos 8:28. Sim, Deus trabalha no silêncio, pois mesmo naqueles momentos em que Ele se cala, o nosso Senhor Jesus está trabalhando nas nossas vidas. De certa forma, o silêncio de Deus, Ele é resposta. Quando nós entendemos isso e temos essa maturidade, que é a resposta, porque muitas das vezes Deus se cala, Ele está dizendo para nós, para mim e para você, espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Mas também pode ser um tempo que Ele vai aplicar aquilo. O silêncio de Deus na nossa vida, Ele está tentando aplicar aquilo que já aprendemos de Deus. Lembrando das coisas que nós já ouvimos, as nossas orações, as nossas petições, a nossa súplica diante do Senhor, elas são ouvidas. Ou pode ser um sinal que precisamos mudar algo em nós. Então tem essas características que nós temos que entender sobre relação ao silêncio de Deus. Ah, Deus não está falando comigo. Ah, então Deus me abandonou. Não é isso. Deus, Ele trabalha de certas formas, que são formas diferentes, sabe? Mesmo sem, muitas das vezes, eu não saber a razão do silêncio de Deus, o tempo quando Deus se cala, nós temos que entender, é um tempo para nós usarmos a nossa fé. É hora de colocarmos a nossa fé em ação, porque a fé vai fazer o quê? Vai nos sustentar quando você não ouve mais a voz de Deus. Então nós cremos que Deus existe. Nós cremos que Deus continua trabalhando nas nossas vidas, até mesmo no momento em que o Senhor está em silêncio. E quando nós pensamos assim, Deus se calou, Deus não está ouvindo a minha oração. Quando Deus se cala, não significa que Ele não está interessado em você ou na sua oração. Deus está interessado em cada detalhe da sua vida.
ele não está assim ocupado demais para não ouvir a sua oração e a sua súplica. O Senhor tem ouvido todas elas, por isso continue perseverante, continue buscando, perseverando, tendo essa esperança. Quando Deus se cala, também não quer dizer que ele te abandonou. Ele nunca te deixou. Talvez um parente, um amigo, alguém aí, num tempo determinado da sua vida te abandonou, mas Deus nunca nos abandonou. Mesmo nos piores momentos, Deus não vai te abandonar. Escreva isso, ele não vai te abandonar. Esse deserto, muitas das vezes, essa sequidão que nós estamos vivendo e passamos por ele, o Senhor Jesus está conosco. Por isso, fique firme no Senhor. Agora vamos inverter. E quando Deus fala e não ouvimos? Quando nós procuramos ouvir a voz do Senhor, nós estamos com os nossos olhos espirituais e a nossa mente conectada com o Senhor, e aí Deus não fala. Agora vamos ao contrário. E quando Deus fala e nós não ouvimos? Está vendo como muda? Nós queremos ouvir a voz de Deus, muitas vezes o Senhor está em silêncio. Agora, tantas as vezes que o Senhor falou comigo e com você e nós não demos atenção e nós não demos ouvido. Sabe? Por várias vezes acontece o quê? Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Ou seja, Deus ele trabalha de diversas maneiras, de diversas formas, e precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E quando não ouvimos a voz de Deus, ele pode também estar falando de uma nova maneira, de uma nova forma. Aí tá, vamos aprender nessa noite. Nós queremos que Deus fale, nós queremos que a resposta de Deus venha com uma revelação especial. Eis que eu te digo, eis que eu te falo nesta noite, nesta tarde, nessa manhã. Nós queremos que muitas das vezes o Senhor fale conosco, às vezes de uma revelação. Ah, Senhor, eu que estou aqui na igreja, e o pastor, tomara que o pastor revele para mim. Quando na verdade mesmo, irmãos, nós estamos meio com os nossos olhos, né? Temos que estar com nossa visão espiritual aberta, porque a resposta, muitas vezes, das palavras que o Senhor quer, daquilo que o Senhor quer falar conosco, a resposta está onde? Na palavra do Senhor. A Bíblia tem a mensagem mais importante para as nossas vidas. E quando não é a resposta que nós procuramos, ali diante do pastor revelando, a resposta está na Bíblia, a palavra do Senhor, que ela é revelada. Tem um outro aspecto que é muito importante. Temos que estar com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que Deus tem para anunciar. Nós temos que receber a mensagem do Senhor. E muitas das vezes, a mensagem de Deus para as nossas vidas não é confortante, não vem através de um abraço, não vem através de um conforto. Talvez a resposta de Deus não é aquilo que queremos ouvir. Então, ou seja, não devemos ignorar a mensagem de Cristo, mesmo que seja dura, mesmo que seja para transformação, para conversão, para mudança de vida. Deus está falando, não devemos jogar, descartar, ignorar as respostas de Deus, mesmo quando não gostamos de ouvir a voz, que muitas vezes o Espírito Santo vem dando aquela correção, e aquilo que precisamos nem sempre é aquilo que queremos. Preste atenção nisso. Então, para me finalizar essa mensagem, o silêncio de Deus não deve nos levar ao desespero. Para que nós estamos desesperados? Eu coloquei várias formas que Deus fala, muitas vezes no silêncio, outras vezes Deus fala, a gente não escuta, outras vezes nós ouvimos a mensagem de Deus e não aceitamos porque é uma repreensão, é uma correção, e o nosso Pai Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, é aquele que nos corrige, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor. Então o pastor cuida das ovelhas, ali corrige aquelas ovelhas. Deus está corrigindo a igreja dele, ou seja, Ele não vai te desamparar.
Mesmo que esteja tudo em silêncio, não fique desesperado, mas busque a cada dia essa comunhão mais profunda, essa íntima comunhão com Deus. Preserve a sua fé, confie na fidelidade de Deus, mesmo quando você ou eu não compreendemos os propósitos, mas os planos do Senhor são maiores que os nossos. Você tem sonhos e projetos. Você tem visões, eu quero uma casa, eu quero um bom carro, eu quero uma faculdade, eu quero a minha família restaurada no altar. São tantos sonhos, tantos projetos, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso a nossa oração vai ser: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você nessa mensagem. O silêncio de Deus para a sua vida muitas vezes é a resposta que você mais precisa. Não está no movimento, não está ali no barulho, não está no giro, não está no pular, mas está na brisa suave, naquele vento, naquele frescor. O Senhor também está na brisa suave. Então, abra os ouvidos espirituais, abra os olhos espirituais e que possamos compreender o que de fato o Senhor tem e quer. E os propósitos dele, não se esqueça, é maior, é grande o propósito que Deus tem na sua vida e a promessa se cumprirá. Esteja na dispensação do Senhor, abra a sua janela espiritual e contemple e veja aquilo que o Senhor tem para você. O que você está vivendo hoje é uma fase, você não vai permanecer nessa fase. É um propósito, é um projeto que Deus tem para você, você não vai permanecer no estado que você está, mas Deus te levará à profundidade com Ele, à íntima comunhão, à revelação, a dons espirituais, aquilo que de fato o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, já segue, já curte e já compartilhe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.